Olá, boa noite. Você que está chegando aqui pela primeira vez. Eu sou Liliana Carvalho, sou engenheira civil de formação e focalizadora de processos de desenvolvimento e transformação pessoal por vocação e opção. E essa é a terceira live da série O Humano por Trás da Transformação. Olá, boa noite, Andréia. Que bom ver você aqui. Oi, José Rodrigo. Estou aqui contando para quem está chegando pela primeira vez o motivo das lives, né? Que em virtude do meu aniversário eu escolhi fazer essa série de lives falando e oportunizando, né, para que as pessoas falem um pouco de autoconhecimento, ser humano, transformação e espiritualidade, que são coisas que eu adoro falar, né? E essa é a nossa terceira live dessa série e a convidada de hoje, ela já está aqui me chamando. E nós estamos aguardando, e a minha convidada de hoje é Lise de Bloch. Oi, Lise! Oi, Tudo bem? tudo ótimo. Eu queria agradecer muito Ai, a sua provocação, o convite de estar falando sobre o ser humano atrás, né, da dança circular. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz, Liliana. então, Lise, então eu estava explicando, né, para as pessoas que essa é a terceira live da série, né? O humano por trás de uma transformação, porque eu falo que enquanto ser humano estamos aqui para evoluir, e evolução e transformação são palavras que têm o mesmo conceito, né? Porque quando eu estou evoluindo, transformações acontecem comigo, né? E eu imagino que com todas as pessoas. E eu escolhi falar de coisas que transformaram a minha vida e que transforma a vida das pessoas que se permitem experimentar isso. E a dança circular é uma delas. E aí, Com assim, certeza. ninguém melhor do que você para falar comigo de dança circular. Então, assim, eu queria que você brevemente se apresentasse para as pessoas, contasse um pouco de você, né? Você que é uma fisioterapeuta e que fez essa junção da dança circular com a fisioterapia. Então, conta um pouquinho como que foi isso, o que isso trouxe para você, se apresente, porque você fala para mim que você é especialista no método GDS, que eu, por ignorância, não sei, explica para as pessoas, né? Conte um pouco de você. Estou vendo algumas pessoas entrando, sejam bem-vindas. Se não estiverem me ouvindo, me entendendo, por favor, sinalize. E muito feliz de estar aqui. Boa noite para todos que estão nos ouvindo. Muito obrigada pela presença. Então, eu sou Lise, né? Nasci em Olambra e fiz balé, né? Mas não era assim a primeira bailarina, né? Da escola. E é porque as pessoas, as amigas estavam participando. E fiz dança folclórica, então o dançar era muito gostoso, né? E depois fiz dança de salão e o professor era meu pai, né? E também o professor de danças folclóricas. E depois fui para fisioterapia, né? E aí parei de dançar, foco na profissão e acabei indo para a Holanda, fiz a formação lá e encontrei meu marido lá, né? Ele veio para cá e aí começa a fase de vida, né?
Aí eu queria até falar um pouquinho assim da biografia, que com 18 anos eu estava dançando ainda dança folclórica, né? Que tem a ver com o nosso primeiro nódulo lunar, que é quando a gente vislumbra de novo, né? Qual que é a essência que a gente veio fazer aqui na Terra? E aí eu fiz muitas técnicas de fisioterapia, trabalhos terapêuticos, ortopédicos, neurológicos, Bobat, Kabat, tratamento para pós-cirurgia, enfim, todas essas técnicas, até que eu encontrei o Isostretching, que é uma ginástica mais global, o RPG, que é a Reeducação Postural Global, e Esse é nessa bem conhecido, né? Eu esse é escuto bem muito conhecido. RPG. É. E nessa formação, alguém me falou: nossa, o RPG ele é mais parado. Você vai adorar as cadeias musculares GDS, porque tem um pouco mais de movimento. Na verdade, movimento eu não acho que definiria esse método, e sim que as cadeias musculares têm a ver com os nossos comportamentos, né? E quem dava essa formação, quem trazia essa formação para o Brasil era o Ivaldo Bertazzo, que é um bailarino e que tem um método Ivaldo Bertazzo, né? Mas ele trazia esse método também. E para quem não conhece, eu trouxe aqui um pouquinho para as pessoas conhecerem, dá para ver? Dá para ver. Dá para ver? Então, são um pouco as tipologias que a gente tem. A gente pode, talvez, nesse quadro, reconhecer algumas pessoas que a gente conhece, né? Dá para ver? Então, Uhum. eu percebi, assim, que é um técnico, é uma maneira de olhar o paciente olhando o comportamento dele, né? E aí, não é que um jeito é certo para aquela pessoa naquele momento da vida, né? E do jeito que ela se constitui, geneticamente, culturalmente e de como ela vive, né? Do trabalho que ela tem, enfim. Então, eu acho que era um olhar um pouco mais leve, mais solto do que a rigidez de um padrão só bom para todo mundo, né? Não existe uma Até porque, postura né, idêntica. Denise, Como? nesse processo de transformação, eu preciso saber quem eu sou e aonde eu estou, para depois saber o que, que eu vou fazer com essa informação, né? Então, esse lugar de reconhecer e ficar tranquilo, não, estou assim nesse momento e me abre possibilidade de escolher estar diferente daqui a pouco, né? Uhum. Exatamente. E como eu estava dentro da escola do Ivaldo Bertazzo, estava começando, que gostava das danças de roda, e meu pai, justamente nessa época, em 2001, foi no Encontro Brasileiro, eu comecei a juntar essas duas partes, né? Então, e era justamente a fase dos 31, 35 anos, que é quando a gente tem novamente esse segundo nódulo lunar, né? Então, eu fui juntando isso e, primeiro, eu acho que eu fui tendo um olhar mais para perceber qual é o meu jeito, do que eu gosto, porque eu tinha esquecido um pouco de mim, porque mãe, trabalho, né? Você está construindo a vida, você faz aquilo que é Uhum. preciso ser feito, né? E aí, de repente, você fala, mas o que que eu gosto mesmo? O que é importante para mim? O que que a minha espiritualidade pede? O que a minha alma pede? Então, foi mais ou menos junto que eu descobri esse método de atendimento junto com as danças circulares. Então, agora eu apresentei um Isso. pouquinho. E isso, Liz, trouxe para você que transformação? Isso foi teve o lado profissional que acabou sendo enriquecido, né? E pessoalmente, o que transformou na sua vida quando você falou assim, é possível juntar essas duas coisas e dar um terceiro produto, né? Tão
tão leve, tão transformador como é a dança circular. Conta Isso. para nós isso. Como foi essa passagem e essa chegada sua, assim, né? Que a dança faz com a gente. Então, primeiro eu cheguei como dançante, né? Fui para a roda, vários encontros brasileiros, fiz a formação, né? E nesse tempo eu fazia aula junto com meu pai, né? De dança circular. Então eu percebi uma alegria, eu percebi um pertencimento. Eu percebi que existia um outro universo daquele que eu acreditava, né, da inclusão, da igualdade, de todos termos um centro, embora cada um olhe para o centro de uma forma diferente, né? Porque o centro talvez Uhum. tenha vários ângulos, mas é o mesmo centro, todos equidistantes do centro, né? Então eu fui sentindo esse reencontro comigo mesma, essa alegria. E devagarzinho eu fui querendo dançar com outras pessoas. Na época eu dava ginástica laboral para uma empresa e aí eu pedi se a gente poderia terminar com uma dança, que viraram duas, que viraram três. Eu acho que eu já danço há mais de 15 anos. Quando eu fui para Minas Gerais, que eu passei 5 anos em Sacramento, meu pai continuou com essa empresa, mas essa empresa, a Casa Bela, dança até hoje, toda segunda-feira de manhã, 1 hora. Então, a ginástica de meia hora tornou uma. E é muito bonito de ver essa transformação. Mas voltando a falar de mim, e aí eu fui me empolgando com essa possibilidade de trazer a dança para outras pessoas. Porque eu gosto muito da palavra focalizador, porque o professor, ele ensina o que o aluno não sabe, né? O facilitador, ele propõe um jogo, ele propõe uma atividade e depois observa como as pessoas vão lidar com isso. O focalizador é aquele que naquele momento tem um foco, que ele põe o fogo, a energia, a luz, o seu olhar, né, do mundo, da dança, daquele momento, para as pessoas que estão na roda. Então, na verdade, todo mundo pode ser focalizador. Na verdade, todo mundo tem um fogo interno. E sendo focalizador, eu fui cada vez descobrindo mais o meu fogo, a minha conexão comigo mesma, com as pessoas da roda, que cada roda é uma roda diferente, a conexão com o mundo, né, superior, a conexão com culturas que eu não conhecia, conexão com religiosidades, né, com religares diferentes, né? Então, para mim, é um universo enorme que se abriu. Aproveitando quem chegou depois da minha apresentação, a Lise, para quem não sabe, né? A Lise é minha mestra de dança circular. Eu me formei no Dança Viva em 2005, 2015, né? E ela é a minha mestra junto com o Petros. Então, assim, é uma honra poder estar aqui falando com ela sobre essas transformações, porque eu chego na dança circular assim, que nem um bichinho encolhidinho, perdida, que eu nunca tinha ouvido falar. Então, assim, a Lise foi quem me acolheu, quem, né, quem realmente trouxe esse fogo da dança circular para mim. Então, ela realmente tem esse fogo da dança e que traz, né? E aí eu levo isso até hoje. E por coincidência, hoje de manhã eu fiz um evento com mulheres dançando sagrado feminino e foi assim maravilhoso. Foi uma única dança que disse tudo, assim. Então, a dança circular realmente ela é capaz de fazer essa transformação, né, nas pessoas e por conta de todos os símbolos, né, que ela tem e que a Lizzie vai falar durante a nossa conversa, a Lizzie vai trazendo um pouco disso, né, porque ela tem todo esse conhecimento assim que a gente quer conseguir trocar com vocês nessa 1 hora que nós vamos estar aqui, né?
Então, E você pode contar para nós o que a dança circular trouxe para você, Liliana? nossa, então, falando assim, até relembrando aquela primeira. E eu me lembro que você fez essa pergunta no final do primeiro módulo de dança circular, né? O que a dança circular trouxe para você? Uma palavra, eu me lembro até hoje, você perguntou assim, qual é a palavra que ficou do módulo, né? E eu, naquele momento, eu não tinha uma palavra, porque era tanta coisa que eu tinha vivenciado num único lugar, e a sensação era assim, encontrei, né? Encontrei o que eu buscava, porque eu sou apaixonada por dança, eu aprendi a dançar com meu pai desde os meus 15 anos, eu danço dança de salão, e eu queria algo que unisse a dança, né, e que fizesse essa transformação no ser humano. E quando eu encontrei a dança circular, ela tinha tudo que eu buscava naquele momento. Tinha o grupo, tinha a questão da igualdade da roda, tinha o centro, que era a conexão com a espiritualidade, tinha a música, tinha a dança e tinha a minha individualidade. Então, assim, a transformação primeiro foi essa, né, de encontrar algo que eu buscava, e aí isso abre um espaço no seu coração para florescer muitas coisas, né? E eu falo que é esse florescer que me mantém vivo e esse fogo que me mantém viva na dança circular até hoje, né? E nunca parei de dançar. Eu me lembro que depois do primeiro módulo eu já voltei para Araçatuba e montei uma roda de 4 pessoas. E aí nós dançávamos em 4 em roda, em volta de um centro, ficava tonta, era assim, tudo acontecia, mas eu nunca mais parei de dançar, de tamanha assim, contágio que a dança trouxe. Eu acho que uma percepção corporal trouxe bastante para mim essa questão da percepção corporal, porque a dança circular exige mesmo que você tenha, né, essa percepção corporal. Que mais? Me trouxe uma oportunidade de trabalho, inclusive, né? Então eu acho que a dança circular assim de 2015 para cá já trouxe muita transformação para mim. E quando as pessoas olham e falam assim, nossa, mas essa dança é capaz de fazer mudança na vida de alguém? Eu posso dizer que sim, eu sou uma testemunha viva de que é possível. Então, eu acho que nesse grande resumo foi isso, né? Encontrei o que eu buscava, assim, que a minha alma buscava mesmo unir isso, né? Aprender de uma maneira simples e prazerosa foi outra coisa que eu percebi com a dança circular. Que mais? Nossa, no decorrer, se eu for lembrando, mas eu acho que basicamente foram essas as transformações que eu percebi. Então, Agora querendo conta para nós, dar as Lídia. boas-vindas para a Marisa, mas também para a Marussa, e quem está nos assistindo também é a Bia Esteves, né? Uma sábia, uma mestra nas danças circulares. A Andréa Guedes também vi, não estou conseguindo ver todo mundo, mas essas pessoas eu vi. Então, uma honra ter vocês aqui. E se elas quiserem fazer pergunta dentro da nossa fala, se vocês quiserem fazer pergunta, que tiver algo sobre a Lise que vocês queiram compartilhar conosco, eu estou aqui, a Lise vai respondendo e eu vou lendo. E aí isso eu sempre digo, né, que a minha live é assim, eu estou recebendo a Lise na sala da minha casa. E aí, assim, muito amiga, porque a gente trabalhou juntas, assim, durante a formação, a gente fez coisas juntas. Então, é realmente uma amiga que está na minha casa, que hoje é virtual, mas essa é a ideia, né? Acolher aqui na sala da minha casa. Então, meninas, fiquem à vontade, meninos que estão Lusa, aí, seja bem-vinda. pode fazer pergunta. Legal. Lise, você tem 15 anos de experiência em dança circular. Sim. Já fez de tudo nesse universo. Já foi Acho quase dançante. tudo. O que falta? Ai, não sei, não sei, não sei. Escrever um livro, mas acho que não vai conseguir, né? Então, não sei, quem sabe, né?
Olha, já é uma meta, gente. Vamos marcar daqui um ano o livro da Liz, metade do livro já vai estar pronto. Porque assim, né? Esses sonhos feitos virtualmente, eles se espalham para o universo, né? Então, assim, é sinal que vai materializar. Boa, eu acho que é realmente um bom sonho dentro desse universo da dança circular, deixar relatos, deixar percepções suas que com 15 anos de experiência já tem bastante. Né? Já organizou festivais, já dançou em festival, já coreógrafa dança. Então, assim, já tem muito caminhar nesse universo, né? E para você, Lise, com toda essa experiência, o que você pode dizer para as pessoas que estão nos escutando, assim, quais são as primeiras ou as transformações, né, que você percebe no ser humano que chega na dança pela primeira vez? Quais são essas transformações, né, as principais ou as primeiras transformações? Porque cada ser humano é único, nós sabemos, né? A música toca essa alma e as pessoas agem de formas diferentes. Mas o que você pode observar, assim, dizer, olha, essas são as primeiras ou as principais transformações que a dança circular traz para uma pessoa? Então, para as pessoas que chegam mesmo para as danças circulares, porque eu acho que a arte e a cultura é essencial para a alma. Não é somente a dança que toca a alma de um ser humano, né? Então, algumas pessoas chegam e não é o momento delas. Enfim, eu acho que fazendo essa formação em cadeias musculares, talvez com a idade, a gente perceba que às vezes não é a hora para todo mundo, mas para quem chega, eu percebo essa alegria interna, essa autoestima, o pertencimento e esse autoconhecimento e evolução a cada tempo, a cada roda, a cada grupo, né? Então, assim, tem momentos mais intensos, né? Que talvez a gente tá com os poros mais abertos para acolher tudo, né? Mas, assim, desses 15 anos, eu percebo que sempre um olhar para dentro, para fora, né? Para cima e para baixo. É, assim, muito intenso para mim a dança circular. Então, inicialmente eu acho isso e eu me encanto de ouvir o relato das pessoas. Porque se a gente colocar como na dança circular, no meio da vida da gente, né, a roda e volta, etc., cada um vai olhar de um jeito, né? Cada um vai perceber de um jeito. Então, por exemplo, quem está na hiperatividade vai acalmar. Quem está depressivo talvez vai ficar mais equilibrado, mais feliz. Quem está lá procurando uma atividade física vai perceber movimentos, vai perceber coordenações motoras, coreografias, ou vai se interessar por culturas, né? Músicas diferentes e vai entrar nesse universo do imaginário, da criação ou do conhecimento. Então, para cada pessoa é um universo diferente. Então, eu sempre fico feliz de ouvir os relatos do que acontece com o ser humano quando ele começa a dançar num círculo de danças regularmente. Não, sim, talvez porque eu tenha vivenciado isso na pele, porque nesses 5 anos a gente dança muito e percebe isso que você falou, assim, quando a pessoa realmente entra para a dança circular. Porque as pessoas têm, pelo menos comigo acontece muito assim, não, eu só vou ver a dança circular. Não, peraí, eu só vou ver. E eu costumo dizer assim, não, dança circular não tem como ver, tem como experienciar. Porque é algo que se vivencia ou se vê fazendo, né? É E como esse é um experimentar uma outro... fruta. Você pode pegar uma fruta que você nunca conhece e ver alguém comer, não
dá para falar que você conhece a fruta. Então, assim, eu acho que é isso, né? Então, quando a pessoa chega para a dança circular e se abre para todo aquele universo de simbolismo que ela tem, Quando alguém realmente chega para assistir uma aula, eu falo que é mais caro. ah, boa, gostei. É uma brincadeira, mas Acho que eu vou ela fazer fica um isso, vou pouco. copiar. Lise, mas assim, olha, nós estamos passando por esse período de pandemia. E para você, o que foi que a pandemia trouxe para esse ser humano? O que é que ela deixou? O que que ela levou? O que que ela trouxe? O que que ela convidou? O que que a pandemia realmente trouxe para o ser humano? Então, para cada um, né, é diferente, né? Eu respeito todo mundo. Estou vendo que tem um movimento bem bonito acontecendo na internet com danças, né? Mas coincidentemente, meu pai fez a passagem em janeiro e a pandemia fez com que a gente parasse tudo em metade de março, né? Então, primeiro você fica em casa, se arruma, né? A gente tem uma empresa aqui que não, meu marido, meu filho, a gente não conseguiu parar, então eu ainda ajudava um pouco. Isso foi se equilibrando, então eu conseguia ficar mais em casa, mas fiquei muito conectada com o Instituto Dança Viva. Então, fazendo vídeos, mantendo os alunos aquecidos. Nós começamos em fevereiro com uma formação e essa formação não teve o módulo em março. Então a gente, eu não sabia mexer com essa tecnologia, a gente foi tentando fazer alguma forma para manter as pessoas conectadas. Esse grupo, Uhum, os grupos estão conectados, né? Mas uhum, se essas pessoas dançaram muito, eu me pergunto, né? Assim, o que eu vejo que aconteceu é essa conexão que a dança circular tem com as pessoas. Eu sei que fora, né, estão acontecendo muitos encontros, as pessoas estão entendendo o que é, ou conhecendo a dança circular, mas para mim a dança circular é feita com as pessoas, né? Então eu sinto muita falta de ver as pessoas do olho no olho, não necessariamente de mãos dadas, porque nem todas as danças são de mãos dadas, mas eu sinto essa falta. Agora, existe em mim uma alma dançante. Então, quando eu danço, eu me sinto feliz. Então, se eu tiver os meus amigos também dançando a mesma dança, no mesmo tempo, no mesmo momento que eu me sinto conectada, né? Isso acontece. Mas não é todo evento online que eu me sinto conectada, que essa magia acontece, né? Então, para mim, me trouxe muito forte da pandemia que nós somos seres sociais. A gente precisa um do outro, né? uhum. E eu me É verdade. pergunto até que ponto, né, a gente tem que respeitar o outro, né? Assim, com a questão da contaminação, e até que ponto a gente consegue, com uma certa distância, nos nutrir de coisas boas. Eu não tenho uma resposta, Liliana, né? É uma incógnita para mim. Acho que cada um também sabe um limite, né? Que eu acho que tem a Uhum. questão da idade, da condição de saúde de cada um, mas eu eu agradeço e honro a tecnologia, né? Imagina, nós duas conversando uma na casa da outra, tendo todas essas pessoas presentes nos ouvindo, né? Então eu honro e agradeço a tecnologia, mas a minha cultura não é tanto de abraçar as pessoas. Eu gosto de abraçar, né? Mas eu gosto de estar com as pessoas, né? Olho no olho, só a presença já é importante, né? Eu estou aqui falando com as mãos, né? As pessoas não estão vendo. Então, a presença Uhum. ela é diferente. Eu acho que a gente não pode esquecer. Eu não sei quando isso vai acontecer, né? Mas a pandemia me fez sentir o quanto
eu sou um ser social, eu sinto falta e parece que o meu mundo está bem menor, né? Embora maior na internet, mas parece que eu fiquei menor, né? Por conta da pandemia. Isso é a minha Eu sensação, né? tenho uma professora minha que ela fala que a primeira vacina do vírus ela já vai acontecer agora dia 15 de novembro, que é a eleição. Depois da eleição vai estar tudo liberado. Eu achei muito engraçado. Ela fala: não, gente, a primeira vacina ela já apareceu. Então, assim, eu realmente penso que para janeiro esse terror, né, e esse pavor ele já vai ter diminuído um pouco, né? E eu tentei fazer dança circular de máscara e de luva, mas, gente, não tem como você fazer dança circular. Eu fiz essa experiência, eu fiz a experiência de fazer individual, mas eu só fiz a experiência porque, assim, para mim, né, o resultado foi diferente. E o diferente não foi algo que me deixou confortável e prazeroso e trouxe aquela alegria que a dança circular traz, né? Que é a reunião, a comunhão, a cooperação que acontece quando você está na roda, né? Então, eu fiz experiências e eu acho que a pandemia trouxe muito isso, né? Vamos experienciar, vamos fazer diferente, veja como é possível, o que que dá. Mas talvez por conceito do que é a dança circular, né? E eu estou aqui falando dos elementos da dança. Eu queria muito que você falasse para as pessoas desses elementos, né? Do centro, da mão dada. Eu gostaria que você deixasse essa mensagem para as pessoas, porque eu acho que essa é a riqueza da dança circular, quando eu entendo o simbolismo e o significado de cada elemento que está ali na roda, e por isso a roda e a dança circular é tão forte, tão potente nesse lugar de transformação, né? Já que nós estamos falando desse humano por trás da dança circular, né? Esse humano que é um ser em evolução, é um ser espiritual fazendo essa experiência humana e que se encontra com a dança circular. E aí tem todos esses elementos e simbolismo. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Vamos lá. Então, posso começar já tirando um anjo, que eu tinha pensado da gente tirar um anjo, né? Que não é necessário no movimento das danças circulares, mas é uma maneira da gente ou tirar uma energia ou um para cada pessoa, para a gente se harmonizar, para a gente ter uma qualidade que abençoa a roda, né? Então, eu vou tirar aqui uma para nossa. Ai, que joia! Né? Dá para ler? A A paciência, paciência. né? Então, eu acho que uma qualidade da dança circular, dessa dança que nós estamos falando, porque dançar em roda todo mundo pode, né? Você chama alguns amigos, põe uma música e dança. Essa dança circular, qual eu represento, o qual o Instituto Dança Viva faz parte, é aquela que vem do Bernard Rosin, aquela que se iniciou em Fintor, né? Eu acho que isso é importante falar, que tem uma harmonização, né? Para a gente harmonizar a energia, a intenção, aquele momento, aquela hora para a dança circular. Então, muitas vezes nós começamos com uma dança para a gente sentir a música, entrar em contato com o nosso corpo, com o fazer, né? E harmonizar com o centro. Uma respiração, alguma coisa, né? Assim, uma meditação, e aí a gente passa para a dança. Então, eu gosto muito de harmonizar com todo mundo e ver que cada um chega de um jeito e depois nós estamos todos em volta do mesmo centro, né?
eu gosto quando as pessoas falam na roda, né? Às vezes fica uma bagunça, né? Mas é o momento que a gente tem para também ouvir expressões, percepções que nos enriquecem, né? Então, para mim, eu gosto. Faço rodas meditativas também, silêncio total, que é para a gente ter uma outra conexão com a música e com a dança. Então, como eu já falei do focalizador, né? Que é a pessoa que naquele momento traz o foco, né? E quando eu estava falando assim do meu caminhar, quando eu trago a minha luz, né? Quando eu trago o meu jeito para a roda, eu fiz uma caminhada. Eu não gosto de ficar levantando a bandeira toda hora de que eu sou fisioterapeuta. Eu não costumo fazer isso, mas com certeza eu tenho um olhar para um gesto justo, para uma biomecânica correta, né? Depois que o meu médico querido, né, não gosto só de chamar ele de médico, ele é o intérprete da minha natureza, né? Disse que a qualidade dos gestos tem toda uma melhoria nos meridianos, né? Então, que se a gente tem esse conhecimento, né, como se fosse um ticum, né, que tem o gesto justo. Então, quem sabe dançar com esses gestos justos está fazendo toda uma reenergização, se tratando, né? Um parênteses, cada um pode se expressar da maneira que quiser, né? Cada um tem um jeito de dançar, cada um tá lá por algum motivo, né? Então, eu respeito, mas quando eu posso trazer esse gesto, essa conexão pro movimento que é do corpo, porque eu também acho que o nosso corpo é a nossa expressão maior aqui nesse planeta, né? Uhum. Esse é o meu tom, né? Esse é a mensagem que eu trago. Ele não é melhor, ele é só o meu jeito, né? E eu confesso que isso ainda é um desenvolver, né? Porque eu cada vez estou indo mais para dentro de mim, como cada vez mais eu estou olhando um universo à minha volta e de possibilidades que nem sempre é do meu jeito, né? Então é um interno crescimento, né? Então isso também é uma questão, é um olhar da dança circular, uma eterna evolução, aprendizado, conhecimento de mim, mas do outro também, de outros momentos da roda. E esse é o mais belo, né, do movimento da tô vendo que o Brent entrou, seja bem-vindo. Hello, Brent, you are welcome here. I hope you can understand Portuguese. Então, isso vai cada vez ampliando e enriquecendo esse papel do focalizador, né? E uma coisa que eu gosto muito é de continuar dançando como aluna, né? É completamente diferente você tá como participante e de colocar a sua presença, a sua essência, né? Os dois modos são maravilhosos e te trazem revelações diferentes, né? Que mais que a gente pode falar do movimento das danças circulares? Isso também eu costumo dizer. Procure a dança, quem estiver procurando a dança circular, pode procurar outros focalizadores, né? Outras rodas, porque dependendo das pessoas que estão participando, tem um jeito que está acontecendo, né? Então, sempre é enriquecedor ver outros focalizadores conduzindo a roda.
a gente sempre aprende e faz com que a gente não vicie, né? Todos têm Não, algo para trazer. não, e falar de dança circular é isso, né? Que eu tô aqui olhando o relógio, faltam 20 minutos para acabar e a gente está aqui na empolgação, né? E é isso a dança circular. Então, assim, é essa coisa que você começa e ela não tem fim, né? Porque, assim, é uma cultura diferente, é um momento diferente. Você dança aquela música hoje, você vai dançar ela amanhã, ela te traz percepções do seu corpo totalmente diferente e amplia para você o entendimento daquela dança, o entendimento do seu corpo, a sua conexão com a dança, ela te traz outras respostas. E dança circular é isso, é um universo que ela tem um começo e o fim dela é, né, no infinito, porque realmente ela não tem fim, né? Então, Não tem fim. e não tem fim. E na sua opinião, Lizzy, já que a gente está aqui 20 minutos para acabar, na sua opinião, falando desse homem atrás da dança circular, se você tivesse que dizer o que faz um ser humano mudar? Que faz, assim, eu pergunto isso para as pessoas, né, e eu venho perguntando isso há alguns anos, né, existe um botãozinho, assim, que a gente aperta, um clique que dá, o que é que faz um ser humano mudar? Na sua opinião? Estou vendo aqui que a Marisa é uma espiral, né? Eu acho que ela fez a imagem justa. É. Eu acho que são muitas coisas, né? Às vezes, a vontade, saber que é preciso de mudanças, né? Porque quem não muda, dança, né? Então, a mudança é necessária. Quem não tem esse entendimento, é, talvez por uma dor, né? Isso pode trazer mudanças, né? E desenvolvimento. É difícil, eu acho muito difícil falar sobre isso, porque às vezes a gente acha que a pessoa não está mudando, mas às vezes não é aquilo que a gente gostaria de ver, né? E aí a pessoa não está se transformando, né? Então, eu acho que a gente se transforma sempre, sempre, né? De um jeito ou de outro a gente está se transformando. Se é às vezes eu julgo o outro, ele deve julgar também, né? Poderia ter um pouco mais de conhecimento aqui ou ali. Não sei, né? Por que que uns eu gosto mais do que outros? Mas eu acho que a abertura sei lá, a dor, a vontade, a doença, a mudança de emprego, não sei, as mudanças que acontecem na vida e a pessoa entra nesse autoconhecimento, nesse olhar, nessa transformação. Eu não tenho coragem de dizer que é só pela dor. Não, tem muitas pessoas maravilhosas se transformando a todo instante. Para mim, por exemplo, a dança circular aconteceu na minha vida por desenvolvimento profissional, mas eu não diria que eu estaria angustiada com isso, mas o encantamento dos meus pais pelas danças circulares era tão grande que eu queria para mim também, né? Eu queria entender o que estava acontecendo. Era uma alegria, né, uma transformação. Falei, não, com dança folclórica, eu queria conhecer, né? Então, no meu caso, foi querer mais, né? Eu já me julgava uma pessoa feliz, privilegiada, né? E eu quis continuar nesse caminho. Entendi. Bom, e se você tiver que dizer assim, quem é Lizzy de Bloch por Lizzy de Bloch? Eu diria que é uma pessoa grande tentando ser uma grande pessoa. Gente, e eu sou testemunha, porque ela tem 1,80 m.
pensa numa mulher grande, esbelta, postura de bailarina, pensa numa mulher grande. Então, assim, eu digo que ela é grande por fora, porque ela é grande mesmo, e ela é grande por dentro. Então, Esse assim, é o trabalho, realmente... esse é o trabalho. Acho que eu tenho que trabalhar muito mais do que as outras pessoas. Gente, e isso... Então, assim, quando eu E falo para as você, pessoas... Liliana, quem é você por você mesma? Ah, e a Liliana, por Liliana mesmo, eu digo que eu sou uma metamorfose ambulante, porque eu sou uma mulher que adora movimento, adoro liberdade, adoro conhecer coisas novas, fazer coisas novas, adoro desafios, né? Então, assim, por isso esse tema transformação, ser humano, autoconhecimento e espiritualidade foram sempre paixões que me atraíram, sempre eu conectei as duas coisas. Então pensa assim, ó, eu sou uma engenheira civil de formação, que fiz todo um caminho no empresariado, né? Fui empresária do ramo alimentício por 19 anos e agora faço escolhi fazer essa focalização de transformação e desenvolvimento pessoal. Então, assim, eu me coloco muito nesses lugares de desafio pessoal para fazer mudanças, né? Então, acho que essa é a melhor definição de Liliana por Liliana, né? Eu digo que isso me representa bastante, né? E falando, né, aproveitando, falando de você, dessa grande mulher, quando eu me apresento, né, como focalizadora e aonde eu me formei, eu gosto muito de dizer que eu bebo da fonte, né? Porque Bernard Vosin, depois teve o Petrus, aí tem você. Então, assim, eu bebo da linhagem muito fidedigna, né, do que é uma dança circular, como levar essa dança circular com o olhar do Bernard. Porque você e seu pai, e olha que eu conheço já bastante focalizador, então, você e seu pai são pessoas que levam a dança circular com esse cuidado. E uma outra vantagem que eu vejo, né, Obrigada. quando eu olho para a minha formação, é que eu tive você, como você disse, né, que tem essa ocupação com o gesto, que isso faz, né, o compor da dança, com o seu pai que trazia toda aquela alegria e aquela espontaneidade na roda. Então, eu pude ver ao mesmo tempo, na minha formação, dois focalizadores que compunham a dança circular com esse olhar do Bernard numa riqueza. Então, assim, eu sou muito orgulhosa de ter me formado com vocês, né? Já Obrigada. fiz outras capacitações, já dancei com outras pessoas tão ricas quanto, né? Então, falar de Vaneri, falar da Renata, falar da Lucinha, são fantásticos, Amigas né? queridas. Mas esse prazer de ter me formado com vocês dois é realmente um orgulho que eu carrego e eu levo isso nas minhas rodas e eu acho que faz muita diferença. Claro que tem o meu jeito de focalizar, porque cada um de nós tem o seu, mas ter essa formação e ser muito fiel a isso é um orgulho para mim, muito, muito grande mesmo. Era uma dobradinha Bom, bem feliz, né? Um era, não era? homem, agricultor, né? Todo espontâneo e alguém mais focado, assim, né? Não, e eu lembro, né, porque quando vocês foram nos recepcionar no primeiro módulo, era um pedido assim, traga algo que é sagrado para você. Nossa, e aí eu chego lá e ele tinha um pote de terra. Isso. Gente, eu não esqueço nunca. Ele olhava para aquele pote de terra e ele falava daquele pote de terra que era sagrado para ele. Então, assim, é muita lembrança sensorial, assim,
de mudança, de gratidão, assim, que eu vivenciei na dança circular com vocês, que realmente marcam. Por isso que eu falo, né? Marca o corpo, né? Porque isso fica registrado no corpo. E é isso, né? As memórias ficam ali no corpo. Bom, Liz, nós temos 10 minutinhos, faltam 10 minutinhos para acabar aqui o nosso bate-papo, né? A Estou minha acolhida aqui na sobrevivendo. minha. Ah, você está sobrevivendo. Ai, que bom! Não, eu ficaria aqui mais 1 hora, não teria nenhum Sim, problema, sim, não. com certeza, com certeza. Mas conta para nós, assim, eu queria que você, nessas considerações finais, né, que você falasse do Dança Viva e que você deixasse uma mensagem sobre a dança circular para as pessoas, né? Porque eu falando, né, das danças circulares, mas você, né, deixa uma mensagem, um convite para as pessoas. O que você diria assim? Ah, olha, experimente a dança circular por isso, né? Então, agora você tem aí uns minutos para as suas considerações finais e deixar uma mensagem desse humano atrás da dança circular. Obrigada, Mariana. Você chegou aí. Saudade de você. Então, a mensagem que eu deixo é: aprenda a dançar a vida. O seu melhor, né? Em parceria com o outro, com a vida e com o seu lugar, né? Isso também é uma metáfora na dança circular, né? Que às vezes a gente tem que dançar com quem está do nosso lado, né? Às vezes a gente consegue falar alguma coisa do outro lado da roda, né? Mas assim, eu estou fazendo uma metáfora com a vida, né? Eu acho que eu danço aqui na Olambra, eu danço aqui em Olambra. Não vou te dar pitaco em Araçatuba, né? Se você me pedir, tudo bem, mas eu cuido daqui do meu entorno, né? Eu tenho que saber conviver com quem está do meu lado, quem está de mão dada comigo, né? Que olha, né, é uma tarefa, né? Nesse sentido. Então, é aprender a dançar a vida, com alegria, com leveza, né? O seu melhor, não é um palco, né? A gente está na roda com todos, né? Então, é uma mensagem que eu deixo. E eu vou falar da Dança Viva, né? A Dança Viva já nasceu, né, assim, oficialmente em 2005, né? Mas a gente já dança desde 2003. Meu pai fez dança circular, né? Dança folclórica desde os 18 anos, né? Depois ele passou a dar aula aos 42, né? Teve muitas rodas, então a dança folclórica para jovens, adolescentes e para muitas pessoas também terceira idade, já há muito tempo, né? E aí ele teve essa vontade de doar. A missão da Dança Viva é alegrar e curar o mundo através das danças circulares. Então, nós somos um instituto, uma associação que quer ajudar as pessoas a ensinar, a gente quer dividir o que a gente sabe, a gente realmente acredita que dançando as pessoas são mais alegres e, portanto, mais saudáveis, né? E, e a Dança Viva é um grupo de pessoas, né? Uma família, que eu gosto de falar, porque a gente se conhece há muito tempo. A gente tem a família perto e temos a família um pouco mais estendida, que são as pessoas como a Liliana e outros, né? Que estão junto com a gente e que participam oferecendo workshops, os seus conhecimentos, o seu olhar, mas também participam dos nossos cursos. Então, nós temos rodas regulares, são 7 atualmente, né? Agora estamos parados, mas eu acho que para uma cidade pequena é muita coisa, né? Para a terceira idade, rodas fora essas 7, para a terceira idade, para pessoas com deficiência. Oferecemos um curso de capacitação para danças nas escolas.
A gente acredita mesmo que se dentro de cada sala de aula todas as crianças dançassem as danças do mundo todo, seria uma cultura de paz, de inclusão. Então a gente acredita, é o nosso projeto. Então os professores que têm interesse em conhecer esse projeto, assim, a gente quer muito passar isso para adiante. Então são danças específicas para cada faixa etária, né? Uma formação em danças circulares, encontro de focalizadores para a terceira idade, encontro de pessoas que trabalham com pessoas com deficiência. Então, eu sinto que no interior nós somos um lugar para quem quer conhecer danças circulares. Porque danças circulares para deficientes, estou vendo a Andréa Guedes com o Ricardo aí, é diferente do que com a terceira idade, do que para jovens, do que numa empresa. A gente tem pessoas que trabalham com todas essas áreas, né? Então, assim, com muito carinho, com muito amor, assim, eu, conjunto de muitas pessoas, faço parte do Instituto Dança Viva. Venham conhecer. Lindsay, então, assim, e tudo isso que você trouxe, né, do Dança Viva, eu falo, né, esse é o meu presente de aniversário para o mundo, né, poder levar possibilidades para as pessoas que me conhecem, que me seguem, que convivem comigo, as possibilidades que eu vivenciei e que eu conheço, de que elas podem encontrar um lugar seguro, um lugar acolhedor, para que possa promover mudança, transformação, autoconhecimento de maneira tranquila, de uma maneira alegre e de uma maneira curativa, né? Então, eu, enquanto ser social, né, que promovo mudança no mundo, como é que eu posso gerar uma mudança mais saudável, mais harmoniosa e contribuir para que a sociedade cada vez possa evoluir, né, e ir trocando, né, ou ampliando a zona de conforto, como o meu primeiro convidado disse, né? Não, ninguém sai da zona de conforto, a gente amplia a zona de conforto. Então, assim, eu já estou incorporando aprendizado que eu fui tendo aqui na live. Então, assim, que nós possamos ampliar a nossa zona de conforto e trazer, né, amor, e não mais mudar pela dor, mas mudar pelo amor, né? Mudar porque eu escolho esse lugar menos doloroso, menos sofrido, né? E a dança circular, né? Um dos elementos da dança circular que eu gosto muito, que é o centro, e que no centro eu me conecto com essa minha espiritualidade, eu me conecto com essa essência, né? E que eu posso olhar esse centro de vários ângulos, de várias facetas, porque a roda gira e aí eu posso olhar para esse lugar sagrado de várias maneiras e aí olhar e falar, nossa, eu me conecto aqui e cada hora de um jeito diferente, né? É realmente uma das possibilidades de transformação com leveza, com alegria e junto, né? Você está ali na sua individualidade, mas você está ali na coletividade, e aí você precisa, né, se harmonizar com o outro para que todo mundo possa, né, ter o seu lugar, né, ter o seu espaço, né, e o seu pertencimento no mundo. Porque a roda realmente representa para mim essa união, esse todo, né? O círculo é o todo, onde o início e o fim é no mesmo lugar em cada um de nós, né? Então ela tem essa representação do todo muito bonita em cada um de nós. E é isso, né? Vai acabar, né? Tá acabando. Nossa, passou muito rápido. Então, assim, antes de finalizar, eu preciso, né, dizer assim que essa live é muito. Eu ofereço ela ao Petros, que esteve aqui conosco, né? Nós temos aí 27 segundos. Então, assim, ao Petros, né, meu muito obrigado. Liz, você amei
E nós vamos fazer uma outra live só falando de simbolismo da dança circular. Nós vamos falar do centro, nós vamos falar da intenção, nós vamos falar da mão dada, nós vamos falar do círculo, nós vamos falar do corpo. Denise,